Você já imaginou o quão devastador pode ser um conflito que ceifa milhões de vidas, transforma nações inteiras em escombros e marca para sempre a história da humanidade? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história para explorar as 10 guerras mais sangrentas que o mundo já viu. Prepare-se para uma jornada impactante através de batalhas que mudaram o destino de civilizações inteiras e deixaram um legado de dor e destruição. Antes de começarmos, já deixe o seu like, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para você. E mais importante, assista até o final, pois cada guerra desta lista revela segredos e lições que podem mudar sua perspectiva sobre a história e o que somos capazes de fazer uns aos outros em tempos de guerra. Cada detalhe conta, e perder qualquer um deles seria como ignorar um capítulo crucial da nossa própria história. Número 10. A Guerra Irã-Iraque. Imagine um campo de batalha no Oriente Médio, o ar pesado com o cheiro de pólvora e morte, enquanto dois gigantes lutam pelo controle da região. A Guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988, foi um dos conflitos mais brutais do século XX. Dois vizinhos, Irã e Iraque, travaram uma guerra implacável que durou quase uma década, deixando um rastro de destruição, dor e desespero. As batalhas eram travadas em terrenos desolados, onde o calor sufocante do deserto se misturava com o som ensurdecedor dos bombardeios. Ambos os lados não hesitaram em usar armas químicas, transformando o campo de batalha em um inferno tóxico, onde o simples ato de respirar poderia significar a morte. As baixas eram inumeráveis, com cerca de 1 milhão de pessoas perdendo suas vidas e incontáveis outras ficando marcadas para sempre, seja física ou emocionalmente. As cidades destruídas, os campos envenenados e os corações partidos ainda ecoam nas memórias daqueles que sobreviveram, tornando-se cicatrizes indeléveis na história das duas nações. Número 9. As Cruzadas. Agora, vamos voltar no tempo, para uma era de castelos, cruzes e espadas banhadas em sangue. As Cruzadas, ocorridas entre os séculos XI e XIII, foram mais do que apenas uma série de batalhas religiosas. Foram um choque brutal de culturas, onde o fervor religioso inflamava o desejo por poder e terra. Milhares de homens, inspirados por promessas de redenção eterna, deixaram suas casas na Europa para lutar em terras distantes. Mas o caminho para a salvação foi pavimentado com ossos e sangue. As cruzadas dizimaram populações inteiras, não só através da guerra, mas também por meio de massacres impiedosos e doenças que se espalhavam como fogo em palha seca. Cidades sagradas, como Jerusalém, tornaram-se palcos de carnificina, onde o derramamento de sangue era tão comum quanto as orações. A morte era uma companheira constante, e poucos retornaram para contar as histórias de horror que vivenciaram. O impacto dessas guerras ainda pode ser sentido nas tensões religiosas que persistem no Oriente Médio, um legado sombrio que atravessou os séculos. Número 8. A Guerra Civil Americana. Em oitavo lugar, viajamos para o coração da América do século XIX, onde uma nação foi rasgada em pedaços pela Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865. Imagine um país dividido, onde irmãos lutavam contra irmãos, onde a paisagem de campos pacíficos foi substituída por trincheiras lamacentas e corpos inertes. O conflito não foi apenas uma batalha pelo controle político, mas uma guerra de valores, onde o futuro da escravidão e a própria identidade dos Estados Unidos estavam em jogo. O som das balas ecoava pelos campos, enquanto o sangue de centenas de milhares de soldados manchava o solo. Entre 620 mil e 750 mil soldados perderam suas vidas,
transformando a paisagem americana em um cemitério vasto e silencioso. As cidades eram devastadas, as plantações queimadas e as famílias dilaceradas pela dor e pelo luto. Mesmo após o fim da guerra, as cicatrizes deixadas pela escravidão e pelo conflito ainda persistem na alma da nação, refletidas nas divisões raciais e sociais que continuam a assombrar os Estados Unidos até os dias de hoje. Número 7. A Guerra do Vietnã. Imagine um país de selvas densas e campos de arroz, onde o som incessante de helicópteros se mistura aos gritos de soldados e civis. A Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975, foi um dos conflitos mais devastadores e divisivos do século XX. Ao longo de 2 décadas, o Vietnã se tornou um campo de batalha global, onde a superpotência americana enfrentou uma guerra de guerrilha implacável contra um inimigo invisível. Com cerca de 3 milhões de mortos, essa guerra deixou cicatrizes profundas na população vietnamita, desde as cidades arrasadas até as aldeias reduzidas a escombros. A guerra não apenas destruiu vidas, mas também desmantelou o tecido social do Vietnã, forçando famílias a fugir e a viver em constante terror. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos enfrentavam uma divisão interna sem precedentes. As imagens do conflito, transmitidas diretamente para as salas de estar americanas, mostravam um retrato brutal de soldados exaustos, paisagens devastadas por bombas de napalm e civis inocentes presos no fogo cruzado. Esses retratos de horror e desespero ainda assombram a memória coletiva, servindo como um lembrete sombrio dos horrores da guerra. No final, o Vietnã emergiu como um símbolo de resistência contra o imperialismo, e as lições aprendidas, embora dolorosas, continuam a influenciar as políticas e estratégias militares do mundo moderno. Número 6. A Guerra da Coreia. Em 6º lugar, transportamos você para a Península Coreana, um palco de destruição e sofrimento durante a Guerra da Coreia, que ocorreu entre 1950 e 1953. Este foi um dos primeiros grandes conflitos da Guerra Fria, onde ideologias se chocaram em um cenário de montanhas cobertas de neve e vales devastados pela guerra. Embora muitas vezes esquecida ou ofuscada por outros conflitos, a Guerra da Coreia foi incrivelmente sangrenta, resultando na morte de cerca de 3 milhões de pessoas. As batalhas eram travadas em terrenos difíceis, com soldados enfrentando temperaturas congelantes e condições insuportáveis. A brutalidade da guerra não poupou os civis, que foram deslocados de suas casas e expostos a um sofrimento inimaginável. Aldeias foram destruídas, e a linha de frente mudava constantemente, transformando a Península Coreana em um dos lugares mais perigosos e voláteis do planeta. Quando a guerra finalmente terminou, a Coreia foi deixada dividida, com uma tensão latente que ainda persiste até hoje, criando uma das fronteiras mais militarizadas do mundo e um constante lembrete do preço pago em vidas humanas. Número 5. As Guerras Napoleônicas. No coração da Europa, entre 1813 e 1815, as guerras napoleônicas desenharam um cenário de caos, ambição e carnificina que redefiniu o continente. Lideradas pelo carismático e ambicioso Napoleão Bonaparte, essas guerras envolveram quase todas as grandes potências europeias e resultaram em uma espiral de violência e destruição que se espalhou por todo o continente. Com um saldo devastador de 3,5 a 6 milhões de mortos, as guerras napoleônicas não foram apenas um conflito entre exércitos, mas também uma série de batalhas que moldaram o destino de nações inteiras. Napoleão, com sua tática brilhante e implacável, conquistou vastos territórios, apenas para vê-los escaparem de suas mãos à medida que a maré da guerra virava contra ele. As batalhas, como as de Austerlitz e Waterloo,
tornaram-se lendárias, com campos cobertos de cadáveres e o ar impregnado pelo cheiro de pólvora e morte. As cidades foram saqueadas, os impérios desmoronaram e o mapa da Europa foi redesenhado repetidamente. No rastro dessas guerras, o sofrimento humano foi imenso, deixando uma Europa marcada pelo luto e pela destruição, mas também redefinida para o mundo moderno. Dotto. Número 4. A Primeira Guerra Mundial. Imagine um continente inteiro envolto em fumaça e caos, onde o som das bombas se torna parte da paisagem cotidiana. Entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, inaugurou uma nova e terrível era na história da guerra moderna. O campo de batalha foi transformado em um verdadeiro inferno na Terra, onde trincheiras lamacentas, cheias de ratos e de soldados desesperados, se estendiam por centenas de quilômetros. Os homens viviam em condições inimagináveis, enfrentando não apenas o inimigo, mas também o frio, a fome e as doenças que se espalhavam como fogo em palha seca. O uso de gás venenoso adicionou uma nova dimensão ao terror da guerra. O cheiro pungente de cloro e mostarda química anunciava a chegada de uma morte lenta e dolorosa, enquanto os soldados lutavam para colocar suas máscaras de gás em meio ao pânico. Os tanques, ainda em seus primórdios, avançavam como monstros de aço, esmagando tudo em seu caminho. Com cerca de 17 milhões de mortos, a Primeira Guerra Mundial não apenas ceifou vidas, mas também desfigurou uma geração inteira. Homens que retornaram do fronte carregavam cicatrizes físicas e psicológicas, tornando-se conhecidos como a geração perdida. A guerra parecia não ter fim, e quando finalmente acabou, deixou um rastro de destruição e amargura que plantaria as sementes para conflitos futuros, marcando para sempre o século XX. Agora, vamos ao coração da China, onde a Guerra Civil Chinesa, entre 1927 e 1949, transformou o país em um campo de batalha interminável. Este conflito brutal, que opôs os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, contra os comunistas de Mao Zedong, mergulhou a China em um dos períodos mais sombrios de sua história. As batalhas não se limitavam aos confrontos armados. Eram travadas em cidades densamente povoadas e em vastas áreas rurais, onde a fome e as atrocidades cometidas por ambos os lados tornaram a sobrevivência uma luta diária. Milhões de pessoas morreram não apenas nos combates, mas também devido à fome que assolava o país, enquanto aldeias inteiras eram destruídas em ataques e represálias. O conflito foi marcado por marchas exaustivas, como a Longa Marcha dos Comunistas, que se tornou um símbolo de resistência e tenacidade. Mas esse triunfo veio com um custo devastador. Famílias foram destruídas, comunidades inteiras dizimadas, e a China foi deixada em ruínas. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, os comunistas emergiram vitoriosos, alterando para sempre o destino da China e lançando as bases para o Estado que conhecemos hoje. Essa vitória, no entanto, foi tingida pelo sangue de milhões, cujas vidas foram esmagadas pelo peso da guerra. Vamos voltar no tempo até o século XVII, quando a Europa foi devastada por um dos conflitos mais destrutivos de sua história, a Guerra dos 30 Anos, que assolou o continente de 1618 a 1648. Inicialmente, uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Este conflito rapidamente se transformou em uma luta desenfreada pelo poder político, envolvendo praticamente todas as grandes potências europeias. A Alemanha, em particular, foi devastada. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. Campos antes férteis se tornaram desertos, e a população foi dizimada por batalhas intermináveis, fome e doenças. A guerra transformou paisagens pacíficas em cenários de morte e destruição, com os exércitos saqueando e queimando tudo em seu caminho. A brutalidade da guerra não poupou ninguém, nem mesmo as crianças ou os idosos.
e as atrocidades cometidas se tornaram lendas de horror que ainda ecoam na memória europeia. Com aproximadamente 8 milhões de mortos, a Guerra dos 30 Anos não só devastou a Alemanha e outras partes da Europa Central, mas também alterou para sempre o equilíbrio de poder no continente. Quando a paz finalmente foi assinada, em 1648, a Europa emergiu irreconhecível, marcada por uma devastação tão vasta que levou gerações para se recuperar. O impacto dessa guerra reverberou por séculos, moldando o futuro da Europa e deixando um legado de destruição que nunca será esquecido. Visualize um mundo mergulhado em caos, onde cada continente, cada nação, sentiu o peso esmagador de um conflito que parecia não ter fim. Entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial rasgou o tecido da humanidade, arrastando mais de 70 milhões de almas para a morte e deixando cicatrizes tão profundas que ainda marcam o mundo em que vivemos. O conflito começou com o avanço implacável das forças nazistas pela Europa, devorando países e semeando terror por onde passavam. Cidades inteiras foram transformadas em escombros pelos bombardeios incessantes, enquanto milhões de pessoas eram arrancadas de suas casas e lançadas em uma vida de medo e incerteza. Mas o horror da guerra não se limitava aos campos de batalha. Nas sombras, longe dos holofotes, genocídios impiedosos estavam em andamento, com o Holocausto se tornando o símbolo sombrio da crueldade humana. 6 milhões de judeus, além de milhões de outros inocentes, foram exterminados em uma campanha de ódio e destruição sistemática, uma ferida que nunca poderá ser curada. As batalhas se estendiam por várias frentes, desde o deserto escaldante do norte da África até as florestas congeladas da Rússia, onde os soldados lutavam não apenas contra o inimigo, mas também contra o frio, a fome e a exaustão. O Pacífico tornou-se um teatro de guerra em si, onde batalhas navais gigantescas e brutais confrontos corpo a corpo em ilhas remotas deixaram um rastro de morte que ainda reverbera nas águas tranquilas. E então, como um final sombrio e apocalíptico para essa tragédia, a guerra viu a introdução das armas nucleares. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram engolidas por explosões tão poderosas que apagaram milhares de vidas em um instante, deixando para trás apenas sombras nas paredes e uma sensação de pavor que congelou o coração do mundo. A Segunda Guerra Mundial não poupou ninguém. Não houve um canto do planeta que não tenha sido tocado por essa devastação. Nações foram destruídas, impérios caíram, e o mundo emergiu desse conflito irreconhecível, com novas fronteiras, novas ideologias e uma nova ordem mundial que moldaria o futuro da humanidade. Mas, acima de tudo, o que restou foram as histórias das vidas perdidas, das famílias despedaçadas e das cidades que um dia foram o lar de milhões e que agora eram apenas ruínas silenciosas. A guerra mais sangrenta da história não apenas mudou o curso da história, ela redefiniu o que significa ser humano, e as lições aprendidas com essa tragédia ainda ecoam até os dias de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou e aprendeu algo novo, compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, mais pessoas podem conhecer essas histórias e entender o impacto dessas guerras na nossa história. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele está cheio de fatos surpreendentes que você não vai querer perder. Até a próxima!